Som. Teste de som. Fala aí, meus caros. Como vai a vida de vocês? Eu tô bem. Tô aqui de novo. Se eu tô aqui de novo é porque eu tô bem, né? Quer dizer, tô vivo, né? A vida do pobre é assim. Tá vivo é tá bem. O vídeo que eu fiz anterior, teve uma pessoa que queria me responder. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu não trabalho com nomes. E a pessoa quis me responder, ao invés de ir lá comentar no vídeo, fez o quê? Como é uma pessoa conhecida minha, né? Uma pessoa de minha convivência, de mais convívio, a pessoa foi lá e fez o quê? Mandou um vídeo do Rodrigo Silva no meu WhatsApp. Beleza. Aí eu falei o seguinte, não me respondeu lá no meu canal, não comentou no vídeo? Tem problema não. Eu vou fazer um vídeo resposta ainda assim. Vou gravar um react aqui do vídeo do Rodrigo Silva. Será que vai dar pra mim refutar ele? É o português. Será que vai dar pra eu refutar ele? Pra eu, não pra mim. Será que vai dar pra eu refutar ele? Os argumentos dele? Será? Vamos ver, né? Rodrigo Silva não é brincadeira não, hein? Assim, da pessoa do Rodrigo Silva, a pessoa pública, né? Claro, não conheço o cara. Tô falando, pessoa pública, né? É um cara muito inteligente, arqueólogo e tal. Sabe, se não conhece, eu posso deixar o link aí. Rodrigo Silva, cara, é só você escrever Rodrigo Silva no YouTube que você encontra. Uma passagem na Bíblia Aí, que vamos lá. afirma que Deus, de certa forma, parece ter se arrependido de ter criado o ser humano. E nisto eu quero começar lendo essas passagens, fazendo um elogio à Sociedade Bíblica do Brasil. Eu estou gostando muito da Nova Almeida atualizada, muito dessa nova versão. Isso aqui mudou muita coisa para melhor. Eles sempre usam o mesmo. Em Gênesis, principalmente porque muitos de vocês podem estar com uma outra versão da Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículo 6 diz assim: Então, Senhor... Gênesis 6, capítulo 6, que é o que eu analisei no vídeo anterior, tá? Se você ainda não assistiu, vai lá assistir e depois volta aqui nesse aqui, pra você não ficar muito fora de contexto. Eu acho que é interessante para você. Vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículo 6 diz assim: Então, Senhor... Nas traduções anteriores diz assim: Então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano na terra. Isto lhe pesou no coração. Aqui já mudou um pouquinho. Então o Senhor ficou triste de ter feito o ser humano na terra. Eu gostei mais dessa tradução aqui. Mas se você está lendo alguma aqui Gostei mais dessa tradução aqui. Olha a mudança radical, né, gente? Então o Senhor se arrependeu de fazer o ser humano na terra. Então o Senhor se entristeceu de fazer o ser humano na terra. Vamos deixar ele seguir aí, pra ver. Vamos ver, né? Vamos ver qual que é o argumento. Isso, o Senhor se arrependeu, você já entende qual que é o problema. Ali está dizendo que Deus se arrependeu. Aqui já está falando que o Senhor ficou triste. Será que os tradutores da Sociedade Bíblica do Brasil apenas deram assim uma amenizada do problema? Será que foi uma tradução artificial? Vamos ler outros textos que aparentemente falam que Deus se arrependeu. 1 Samuel capítulo 15, versículo... Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é uma delícia. Escutem aí a quantidade de vezes que fala sobre arrependimento de Deus. Escuta aí. Olha que delícia. Isso aqui é para você degustar. 11. 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, diz assim, da versão antiga: Eu me arrependo de ter constituído Saul. Nessa nova versão. Então já trouxe: lamento haver constituído Saul. Quando vamos para Jonas capítulo 3, versículo... Vocês estão entendendo, né? Vocês estão pescando, né? A coisa. Eu me arrependo, eu lamento, eu me entristeço. Muda para você o significado do texto?
muda drasticamente ou é apenas uma mudança de semântica? Prestem atenção. Capítulo 10, Jonas, capítulo 3, versículo 10 diz assim: Deus viu o que fizeram e como se converteram de seu mau caminho. E Deus se arrependeu quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Nessa nova versão, Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. E por fim, Números 23, verso 19. Números 23, verso 19. Números 23, nós aqui, verso 19. Tudo um pouquinho, olha. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aqui na tradução diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Mesmo com esta nova tradução da Almeida aqui, que eu acabei de elogiar, aparenta já aqui uma contradição. Porque desde o Gênesis até o livro de Jonas, diz que Deus não muda de ideia. Aqui já diz que ele muda de... perdão, aqueles textos dizem que Deus mudou de ideia. Aqui diz que Deus... Rodrigo Silva tentando argumentar contra si mesmo. Tá conseguindo. Que ele não é filho do homem para que mude de ideia. Ou nas tradições antigas se arrependa. Então a aparente contradição seja nas edições antigas, seja nessa nova, é que alguns textos dão a entender que Deus não muda de ideia. Alguns textos... Não, Rodrigo Silva. Eles não dão a entender. Eles declaram isso abertamente, de forma concisa. Eles não dão a entender. Dar a entender é quando você fala alguma coisa, mas você fala de uma forma com uma semântica velada, de uma forma abstrata. E aí a pessoa tem que interpretar isso. Esses textos, eles não dão a entender isso. Eles falam claramente isso, de forma concisa. Dão a entender que Deus não se arrepende. Outros textos dão a entender que ele muda de ideia, que ele se arrepende. Vamos ler mais um texto que diz que Deus não muda de ideia ou não se arrepende? Vamos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29. Está no mesmo capítulo onde Deus disse que havia mudado de ideia ou se arrependido de ter constituído Saul como rei. Aí no verso 29 diz: também a glória de Israel, o epíteto para falar de Deus, a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Se ele não muda de ideia, por que ele mudou de ideia em relação aos levitas, em relação a Saul? Salmo 110, verso 4. Mais uma passagem aqui para vocês. Salmo 110, versículo 4. É o último texto que eu vou ler aqui, pelo menos dessa problemática. Salmo 110, verso 4 diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Ou nessa tradução, o Senhor jurou e não voltará atrás. E então? Deus muda de ideia ou não muda de ideia? Deus é um ser mutável ou um ser imutável? A gente no vídeo passado falou sobre isso, hein? A gente falou sobre isso no vídeo passado, sobre Deus no conteúdo literário bíblico. Ser um ser imutável, né? Sobre ele ser o motor imóvel, né? Do qual tudo se deriva, né? Dentro do cristianismo. Falamos sobre tudo isso, tá lá. Se você não assistiu, é só você assistir, tá? É legal porque isso vai te dar um contexto bem bacana para você estar aqui. Falamos sobre tudo isso, beleza? Vamos lá. A temática da imutabilidade de Deus, ela já ocupou o debate teológico durante vários séculos. Vários grandes pensadores do cristianismo, também do judaísmo, trabalham com essa questão se Deus realmente muda ou não muda. Mesmo antes ali dos grandes debates da época da escolástica, já tinham alguns teólogos que, fazendo uma leitura até grega da visão de Deus,
aquela leitura de Parmênides ali sobre o ser e o tempo, aquela escola ali dos atomistas, que antes de Sócrates você teve várias escolas de pensamento. Você teve a escola jônica, você teve a escola dos Eleatas, e você tinha aquela escola dos Eleatas, por exemplo, de Zenon de Eleia. Zenon de Eleia, você tinha Parmênides, esse pessoal todo, eles diziam que esse ser que criou o universo, ele não pode ter mudança. Então, se ele não pode ter mudança, ele tem que ser imóvel. Ele não pode mover-se. Porque se ele simplesmente se mover, ele já mudou. Seria mais ou menos assim. Se eu estou com a mão desse jeito e eu faço isso, eu já mudei. Se eu mudei, já não sou mais o mesmo. Porque antes você me descreveria como alguém com a mão aberta, agora você me descreve como alguém com a mão fechada. O ser que criou o universo... Peraí, que aí a gente já tem um problema aqui. Vamos lá. A ideia de que um ser ele é imutável, ela pode se referir a alguma característica desse ser mutável ou não. Tá certo? Não é porque o ser ele é imutável em questão de decisão, em questão de entendimento, porque ele sabe todas as coisas, que ele não pode mover-se. Né? Eu acho muito simplória essa ideia de que o movimento ele tem que ser imaginado no sentido material, no sentido físico, tá certo? Porque essa noção de que se move e mudou porque se moveu, né, é uma ideia material. É uma ideia material. E o Deus bíblico, né, pelo menos em grande parte do conteúdo literário, ele é tido nitidamente, claramente, como um ser que é imaterial, está fora da matéria. Tá certo? Agora, vamos lá. A ideia de que Deus se tornou carne quando ele encarna em Jesus de Nazaré, né? Que seria a ideia essa? Aí ok, porque a gente pode ter uma compreensão de que ele se transformou em ser humano e, portanto, passa a ter características humanas também, certo? Justamente porque por vontade própria se tornou humano. Né? Se tornou humano, terá características humanas. Porque se tornou humano. Né? Senão, não teria se tornado. Está em forma material. Ok? Tá certo? Então, a partir do momento que se tornou humano, a partir do momento que se tornou matéria, será afetado pela matéria. Aí essa lógica vai se aplicar. Se moveu, mudou. Porque aí é um conceito material, né? Qualquer movimento que faça, qualquer ação que tome, qualquer atitude que tome, mudou. Ok. Agora, um ser imaterial, um ser atemporal, que está fora do espaço-tempo e que não é afetado por ele, não tem sentido você dizer que quando ele decide algo, quando ele faz algo, ele mudou. Isso aí não tem o menor sentido. Porque isso é um conceito sobre o espaço-tempo. E, portanto, só se aplicará ao espaço-tempo. Tá certo? Vamos continuar aqui. Os gregos pré-socráticos estavam procurando quem seria esse ser, quem seria esse princípio da natureza. Eles diziam que esse ser não era definitivamente os deuses do Olimpo, mas era um ser que não poderia ter nem movimento. Então negavam-se aqueles teólogos que seguiram... Então, o problema, como eu estou dizendo, o problema aí, né, para você que estiver assistindo aí nosso vídeo, o problema é o seguinte: essa coisa de não poderia nem ter movimento é um conceito material, é um conceito sobre a matéria, né? Movimento físico, né? Mas aí você tem que entender que é um ser que tem todo o poder, que é absoluto, que está em tudo, que é tudo. Entende? É um ser atemporal, imaterial. Ele está fora do campo da matéria. Então, o que seria o movimento para ele? Não é o mesmo conceito que o movimento material, o movimento temporal, de espaço-tempo, dessa noção material que nós temos. Tá certo? Eu já estou vendo um problema no raciocínio aí. Bom, vamos continuar. Ali de
de Zenon de Eleia, negavam até a ideia de um Deus mudar. Então aí criou a ideia que Deus até era atemporal. Se movimentar, né? Se movimentar, ter um movimento, fazer algo, agir, tomar uma decisão, implicar algo, impor algo, não significa mudar, num sentido de caráter, num sentido de característica, num sentido de substância, né? Não significa mudar num sentido substancial, né? Então, o problema já está aí, né? Já está aí o problema. Como eu disse, você está imaginando um ser atemporal, imaterial, fora do espaço-tempo, que não é afetado pelo espaço-tempo. Movimentar-se, agir, fazer algo para ele não tem a mesma lógica material do espaço-tempo, tá? Não é porque ele faz algo que ele muda, né? Se transforma em outra coisa. Ideias todas que você ouviu por aí. Se Deus não muda, aí nós temos muitos problemas, pelo menos para a teologia cristã. Se Deus não muda, como é que ele criou? Como é que ele se encarnou? A encarnação foi, de certa forma, uma mudança de Deus, porque Deus não era homem. A encarnação foi uma mudança. Sim, a encarnação foi uma mudança. A encarnação foi uma mudança de uma parte, né? De uma parte, mas não do todo. Você tem que ter a compreensão de que quando ele encarna, né? Ele muda uma parte. Mas, inclusive, você tem ali o contexto em que Jesus de Nazaré, ou Jesus Cristo, seja como quiser chamar, como quiser nomear a personagem ali do conteúdo bíblico. Ele conversa com Deus, certo? Então Deus continua sendo Deus mesmo com Jesus encarnado, que é o Filho, tá certo? Então ele transforma uma parte sua para interagir com a humanidade, no campo do espaço-tempo aqui material, certo? Mas assim, não muda todo. Não se transforma todo, né? Porque se retém ali uma parte sua, poderia dizer até que ele se multiplicou, talvez. Eu não estou dizendo isso, veja, estou dizendo poderia, é uma questão a se refletir. Poderia dizer até que se multiplicou, que talvez seja até errôneo dizer que se multiplicou, porque se ele é onipresente, significa que ele está em tudo. Ele é tudo. E se ele é tudo, ele está em tudo, ele é você, ele sou eu, ele é tudo. Tá certo? Veja, onipresente, não existe onde não esteja, tá certo? Não existe onde não esteja. É onipresente, tá certo? Não existe onde não esteja. Portanto, então é assim, né? Se existe onde não esteja, não é onipresente. Certo? Não é toda a presença. Então, aí nós temos muitos problemas, né, nesse raciocínio aí. Então, assim, eu acho que existe um problema de raciocínio já aí nessa coisa de não muda, mas se não muda não pode se mover. Então, esse raciocínio não está correto. Não está correto. Pode se mover e ainda assim não perde caráter e não perde substância. A substância ela não precisa se transformar para se mover. Ela não precisa se transformar. Ainda mais considerando que é um ser, como eu disse, não é afetado pelo espaço-tempo. É um ser que é onipotente, isto é, tem todo o poder, né? Então pode se mover sem transformar a sua substância, seja ela qual for, né? No âmbito espiritual e etc e tal. Enfim, vamos lá. Desde a eternidade. Mas ele tornou-se homem quando, de acordo com o Evangelho de João, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O Verbo se fez carne. No princípio ele era Deus, mas o Verbo se fez carne. Mudou, ele agora passou a ser vero homo, vero dei, como diz em latim. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Então como é que funciona isso? Mesmo à luz do judaísmo, nós também temos dificuldades com essa ideia de que Deus não se move, porque se Deus não se move, então a criação não pode ser um fruto direto dele, porque ele teria que se mover para produzir a criação. A forma bíblica, e não a forma escolástica ou grega... Pessoal, vocês estão entendendo o argumento?
que acontece? Tá, não pode se mover, porque se mover se transforma. Se transforma, você que assistiu o vídeo anterior, se transforma, então não é perfeito, certo? Mas já entramos aqui no âmbito do problema da perfeição de Deus. Algo que se transforma, isto é, que muda de substância, não é perfeito, tá? E se era perfeito, deixou de ser perfeito, tá certo? Eu arriscaria aplicar essa lógica apenas, como eu falei, apenas quando ele encarna. Quando encarna, aí realmente deixou de ser perfeito, porque aí ele, por escolha, né, se transforma em matéria, e quando se transforma em matéria, é afetado pela matéria, por escolha própria, né? É afetado pela matéria, se põe naquela situação para ser afetado pela matéria. Ali, entrou num estado imperfeito, por escolha própria, mas a sua instância de existência, tá? Existência é errado, né? Mas é só para ilustrar, mas assim, é que o termo existir para Deus é um termo incorreto, tá? Mas assim, a sua instância primária, vamos dizer assim, né? Aquela que é eterna, isso, não é primária, aquela que é eterna, a sua instância de eternidade, ela permanece ali, do mesmo jeito que antes. A sua instância de eternidade, né, tanto para frente quanto para trás, permanece, está ali no mesmo lugar. O motor imóvel. Se é onipresente, se faz presente em tudo. Então pode se materializar ali. Ou seja, entrar em estado imperfeito porque decide que isso ocorra, mas a sua instância de eternidade continua ali imóvel, no mesmo lugar. Afinal, é toda a presença. Sim ou não? Certo ou errado? Resolver isso é entendendo que Deus, ele é imutável em relação ao seu caráter. Deus não duela com o seu caráter. Deus não é, perfeito, como, sei lá, alguém que muda de ideia porque simplesmente mudou. Então, exatamente. Só que não é isso que o conteúdo literário bíblico relata várias vezes, né? Como você mesmo leu aí. E nós lemos juntos, né? Por exemplo, eu me recordo alguns sabores que eu tinha na infância que hoje não tem muita graça pra mim. Você entendeu? Quando eu era criança, nossa, mastigar um chiclete era uma coisa que eu mais gostava. Hoje não, eu masco um chiclete, às vezes depois de um almoço que você não escova os dentes, com umas 3, 4 mastigadas, só que sente um gostinho e já cuspo fora. Eu mudei de ideia com relação aos chicletes. Um rapaz que é apaixonado por uma menina na adolescência, depois ele acaba desapaixona. Na adolescência você apaixona e desapaixona com facilidade, aí você muda de ideia. Há pessoas também que às vezes são pessoas tão assim, comedidas, tão honestas, de repente elas mudam e se tornam assim, pessoas de mau caráter. E o contrário também é verdadeiro. Pessoas que eram péssimo caráter, traficantes, bandidos, aliciadores, e de repente eles se convertem e mudam da água para o vinho. Ou seja, o ser humano muda porque ele é transitório, ele é contingente, mas Deus não muda o caráter dele. Deus não tem nada que nos possa aprender. Deus já sabe o fim desde o princípio. Deus não raciocina, Deus não chega a conclusões. Deus... Maravilhoso. Maravilhoso. Perfeito. Perfeito. É aí que a gente quer chegar. A gente falou sobre isso no vídeo passado. Como é possível um ser que sabe de tudo, que sabe o futuro, que sabe o fim, que sabe a conclusão, que sabe de tudo, se entristece com o que ocorre? Isto é, se entristece com o que já sabe? Se lamenta do que já sabe? Porque para que você se lamente com o que ocorre, é porque aquilo que ocorreu te surpreendeu. Tá certo? Te surpreendeu. A única forma de eu lamentar com a conclusão, com o desfecho de um evento, de uma época, de um período, de um desenrolar
é se aquele desenrolar, aquela conclusão, me surpreender negativamente. Necessariamente negativamente, óbvio. Certo? Então, para que eu possa me arrepender, me lamentar de algo, é necessário que eu desconheça aquela conclusão que acontecerá. Tá? Eu não posso saber o que vai se suceder, porque se eu souber, eu não vou me surpreender, né? Seja positivamente ou seja negativamente. Então, princípio da lamentação é você desconhecer qual será a conclusão, né? A partir do momento que eu desconheço qual será a conclusão, há a possibilidade de eu me lamentar ou comemorar, que seria o contrário. Nas duas hipóteses eu estou surpreso, tá certo? Com o resultado, porque eu desconhecia o resultado. Não tem como eu ser surpreendido com o resultado que eu já conheço. Porque aquilo que você já conhece, aquilo que você já sabe, é óbvio para você. Certo? Simplesmente sabe. A rigor, eu poderia dizer que, do ponto de vista filosófico, eu exploro isso no meu livro Ceticismo da Fé, nem é correto dizer que Deus existe. A rigor, Deus não existe. Deus é. O que significa é? Falamos sobre isso no vídeo anterior também, tá, meus caros? Falamos sobre isso no vídeo anterior. A questão da existência, e eu nem falo pelo termo, né, que vem da questão etimológica. Eu nem falo da palavra etimológica. É realmente esse conceito. A gente não precisa tratar da questão etimológica para entender isso. Existir é uma derivação, né? É como se fosse algo que foi desenvolvido. Ele é um motor imóvel, tá? Então por isso que no vídeo passado eu disse o seguinte: seria correto afirmar que apenas claro, deixando claro isso, tá? Isso eu estou falando no conteúdo bíblico, tá? Na lógica bíblica. Apenas Deus é. A gente falou sobre isso no vídeo passado. Apenas Deus é. O restante está, porque está sempre se transformando, certo? Então, não é está, né? Está de estado. Está naquele estado nesse momento, mas está sempre se transformando, certo? Por quê? Porque está no espaço-tempo. Está sendo afetado, né, pelo tempo. A matéria, ela é um tipo de substância que sempre é afetada pelo espaço-tempo. Se você está fora do espaço-tempo, isto é, se você é imaterial, também será temporal, porque o tempo não poderá afetar o que não é material, certo? O espaço-tempo, portanto, afeta a matéria. Existir, existe. Então, concluindo, para a lógica cristã do conteúdo bíblico, apenas Deus é. O restante está. Tá? Porque o restante sempre você vai analisar o quê? O estado, porque a substância vai mudando. Mas Deus é. Ele não está, ele é. Certo? A gente falou sobre isso no vídeo passado. Eu estou sempre frisando sobre essas questões, por quê? Porque senão, aí eu vou dar uma explicação gigante aqui, e o vídeo anterior já está falando sobre isso. Então, se você chegou aqui nesse vídeo e você não assistiu o anterior, vai lá ver, tá? Aí depois você volta aqui. É algo que foi extraído de algo. Saído de, exit em inglês, né? Saído de, existere, algo que foi extraído de algo. Deus não existe, porque Deus não foi tirado de algo, Deus simplesmente é. É por esta razão que o Apocalipse o descreve como aquele que era, que é e que há de vir. E quando você vê no grego essa palavra que era, é o verbo ontos, é o sujeito ontos. Ontos, sujeito, significa aquele que está continuamente sendo. É como se eu falasse assim, vou explicar para você. Aquele conceito que eu falei para vocês, que eu chamei, né, de instância de eternidade. Né, a instância dele ali de eternidade. Né, ou seja, ele está ali. Ele não está. Ele é eterno. Certo? É eterno. Portanto, uma instância de eternidade. Certo? Uma instância de eternidade. Ele é. Ele não está. Porque o que está é um estado. Está mudando. Né? Naquele momento que você vai examinar, tem um estado. Se você for examinar no momento seguinte, já é outro estado.
E essa lógica é a lógica do que é material, porque está sendo afetado pelo espaço-tempo, certo? Canta é o cantante. Ele está cantando, está sempre cantando, é o cantante, tá certo? Aquele que fala o tempo todo é o falante. Aquele que é o tempo todo é o ente. O ente é aquele que está continuamente sendo. Então Deus é o ontos, é o ente, aquele que está sempre sendo. Por isso que eu falei, Deus não existe, Deus é. Nesse sentido, não há sombra de mudança em Deus. Por quê? Em primeiro lugar, o que significa que Deus não muda? Deus não é como um adolescente que hoje gosta e amanhã desgosta. Deus não é um ser humano que possa cometer pecados e erros e depois, que besteira que eu fui fazer, e aí mudar, se arrepender. Também Deus não tem esse tipo de mudança. Deus também não pode ter nenhum tipo de mudança com relação ao seu caráter, no sentido de ter melhorias, aprender algo que possa surpreender Deus, algo que pode pegar Deus assim de desprevenido. Não existe isso, tá bom? Deus não tem progresso, não tem melhorias em Deus, não tem evolução em Deus. Por isso Deus é único em sua essência. Não existe nada no universo ou fora do universo que possa ser comparado com Deus, senão o próprio Deus. Paulo até fala, quem conheceu a mente do Senhor, senão o próprio Senhor. É nesse sentido que a teologia, e também antes dela a filosofia grega, diziam que esse ser que nós no Ocidente chamamos de Deus, ele não muda. Ele não muda. Então você pode ficar tranquilo que Deus nunca vai enjoar de nós quando entrarmos na eternidade. Agora eu cansei da humanidade, vou brincar de outra coisa. Não existe isso em Deus. Por outro lado, porém, Deus criou seres, sejam anjos ou seres humanos, que são seres passivos de evolução, de aprendizado, de entendimento, de mudanças. Vamos lá. Seres mutáveis. Esses seres, eles são mutáveis por quê? Justamente porque não são seres perfeitos. São seres existentes, são seres que derivam de algo, são seres que estão sempre em algum estado e sempre mudando, tá certo? Porque é aquela lógica que a gente falou no vídeo passado. Se alguma coisa está em um estado e muda a sua substância, essa coisa ou deixou de ser perfeita ou já não era perfeita. Se você disser, não, passou a ser perfeita, então não era perfeito antes. Tá certo? Então, se mudou, mas era perfeito, ficou imperfeito. Não podem existir dois perfeitos, porque se existirem dois perfeitos diferentes, um desmente o outro. De mudanças. O movimento em Deus é algo que nossa mente não consegue captar, porque Deus é um ser que, por sua onipresença, ele está em toda parte. E a periferia dele não está em parte nenhuma. Mas ao mesmo tempo que Deus está em toda parte, o ser dele não se mistura com a matéria. Não é panteísmo. Mas ao mesmo tempo eu não posso dizer que exista um espaço que caiba a Deus. Agora, mesmo não existindo um espaço que caiba a Deus, ele habita com as suas criaturas. E uma vez que a criatura se move, Deus se move com elas. Não é à toa que nós dizemos, ao sair de viagem, olha, fiquem com Deus. E o pessoal responde, vão com ele também. Vá com Deus também. Deus está em toda parte. E a sua periferia não está em parte nenhuma. Eu sei que é pesado isso. Agora, nesse contexto todo... Não, isso não é pesado. Não, o Rodrigo Silva, isso não é pesado. Pesado. O que quer dizer isso? Isso é pesado. Isso não tem o menor sentido. Essa é a verdade. Tá certo? Isso não tem o menor sentido. Vocês percebem uma estratégia engraçada desse pessoal na hora de dar esses argumentos? Quando a conclusão não faz sentido, eles tentam apelar para distração. Isso é pesado. O que é pesado? O que é pesado? Veja, você percebe como eles tentam empurrar aquilo que eles não sabem responder para o campo da abstração? Deus está em tudo, mas ele não está em tudo. Você percebe? Eles não sabem como responder, como dar uma conclusão que tem alguma solidez, né? Para aquela conclusão, daquela reflexão. Então, eles tentam jogar no campo da abstração
e ainda usam a estratégia de jogar uma brincadeira no final, como se aquilo fosse algum tipo de mensagem de que ele não só entendeu, como ele te explicou a conclusão, e que a conclusão tem alguma característica do tipo, é engraçado, é pesado, né? Ele não deu conclusão nenhuma. Está em tudo e não está em nada. Está em tudo, mas não cabe em nada. Está em tudo, mas não se mistura com nada. Ora. Não deu conclusão nenhuma, né? E ainda jogou tudo no campo da abstração e fez uma brincadeira no final ainda para dar a entender que explicou, que você viu só a conclusão. Que conclusão doida, né? Sem conclusão nenhuma. Vamos lá. Nós somos contingentes, nós somos mutáveis, nós somos evoluíveis. Então Deus entra na nossa dimensão e ele pode sim mudar de acordo com a nossa situação. Por exemplo, ele iria destruir os ninivitas se os ninivitas não se arrependessem. Aqui eu já começo a explicar uma das passagens no livro de Jonas, onde Deus fala assim: eu me arrependo do que eu fiz, do juramento que eu fiz, que é matar os ninivitas. Mas esse meu arrependo em hebraico, eu vou explicar isso aqui para vocês, é uma mudança de planos em relação à mudança do plano do outro. Vou dar um exemplo. E daí? E daí que é uma mudança do plano dele em relação ao plano do outro? Quer dizer, se o outro muda o plano dele, eu tenho que mudar o meu. Ou seja, de novo. Olha só, vamos lá. De novo, Deus sofrendo do efeito surpresa. De novo, novamente, Deus sendo surpreendido. De novo, Deus sofrendo do efeito surpresa. O meu plano era Y, mas como ele agiu X, aí eu vou mudar meu plano também para X. Ou seja, Deus agindo, sendo surpreso, né? Mudando o seu plano por desconhecer o que aconteceria. Novamente, a gente... Vocês lembram que eu falei pra vocês no vídeo passado? Que essa galera anda. Vocês vão ver. A gente vai terminar esse react. Como eu falei pra vocês. Na mesma. A coisa anda, dá volta, e no final volta pro início. Tá? A gente continua no limbo, né? Com a questão. Só que a única coisa que tem nesse limbo é contradição. Né? Que isso não é respondido. Exemplo para você. É como se o pai virasse para o filho e falasse assim: olha, é a última chance que eu lhe dou. Se você não passar nas provas finais, se você ficar de recuperação, se você repetir ano, eu vou tomar o celular que eu te dei. Tá certo? Aliás, para antecipar isso, dá o celular então. Ele vai ficar comigo, tá bom? Vou tirar o celular de você. Se você não passar de ano, você nunca mais vai ver esse celular. Só que o menino, em virtude daquilo que o pai fez, ele estuda, se esforça, tira notas boas e, no final do ano, passa. Para a alegria de todos, inclusive do pai. Para nossa alegria! Já que você mudou o seu comportamento, já que agora você está aplicado e está estudando, eu acho que você já está maduro para receber o seu celular de volta. Eu vou voltar atrás, eu vou devolver o celular para você. Essa mudança do pai não foi o caráter do pai que mudou. Ele continua firme, ele continua dando regras muito claras para o seu filho. Mas uma vez que o filho mudou de comportamento, o pai também pode mudar o seu comportamento, devolvendo o celular que ele havia confiscado. Eu poderia dar vários outros exemplos, mas eu creio que esse aqui já ilustrou bastante. Ilustrou sim, ilustrou bastante sim. Ilustrou exatamente mesmo. Meus caros amigos, veja. O nosso problema é justamente a questão de a gente ter um Deus que sabe tudo. O nosso problema, ele persiste. Nós temos um Deus que sabe tudo e que ainda assim ele precisa analisar o que está ocorrendo abaixo dele para ele tomar uma decisão de como agir em relação àquilo. Certo? E esse movimento lógico dele ter que observar, ver o que vai se discorrer para só então ele ir lá e agir, significa que ele desconhece a conclusão. Certo?
E mais, digo mais, ele decide, ele delibera em relação aos eventos que se sucedem. E isso só pode ocorrer se você desconhece os movimentos que irão se suceder à frente, as conclusões que aparecerão dos eventos, tá certo? Porque senão, se você já sabia, você não delibera. Você não delibera, você só observa. Só observa. Você não age, você não precisa decidir nada, porque você já sabe. Você não é surpreso, você não se arrepende, você não lamenta, você não fica triste com o resultado, porque você já sabia qual seria. Não existe surpresa nenhuma, como se você tivesse perdido algo, como se algo tivesse se corrompido, mesmo que você tentasse fazer com que não se corrompesse. A única coisa que entristece, decepciona, causa arrependimento é a surpresa. É o resultado negativo que você desconhecia, isto é, que você almejava que fosse positivo, mas foi negativo surpreendentemente. Muda, não no seu caráter, mas em relação àquilo que nós mudamos. Se eu não me engano, foi Heschel que disse, eu quero ter certeza, Abraham Heschel, que disse que os decretos de Deus nem sempre são determinativos, mas são contingentes ao nosso comportamento. O que esse erudito judeu quis dizer é o seguinte: quando Deus decreta, eu vou salvar você, isso não é determinativo. Se você não quiser, você vai perder aquilo que Deus está lhe dando. E quando ele disse, eu vou acabar com você, também não é determinativo. Se o povo se arrepende e volta, Deus também suspende a ação punitiva dele. Eu acho isso. Vamos lá. Tá, vamos lá. Se você diz, olha, vou lavar essa louça. E aí a pessoa fala pra você, olha só, mas essa louça, ela tem que ser lavada na máquina, tá? Ela não pode ser lavada na mão. Aí você fala, tá, peraí, mas como é que faz pra ligar a lava-louça? Eu não sei. A pessoa diz o seguinte, faz o seguinte então, faz outra coisa ali, sei lá, lava o banheiro, faz outra coisa porque eu já sei mexer na lava-louça, eu vou colocar na lava-louça, tá bom? Mas fala, opa, beleza, tudo bem. Sabe o que aconteceu aí? Sabe o que aconteceu, meus caros? O que aconteceu foi que você precisou se adaptar a uma circunstância justamente pelo seu desconhecimento. O seu desconhecimento fez com que você tivesse que se adaptar aos eventos e à ocasião. A única coisa que faz um ser ter que se adaptar a uma ocasião é o seu desconhecimento, tá? Porque se você já sabe qual será o desfecho, você não tem que se adaptar. Você não vai se surpreender. Você não vai ter que se reinventar. Você não vai ter que refazer os seus planos. Você não vai ter que tomar uma nova decisão. Isso é básico. A gente está aqui até agora, desde o princípio na mesma, tá certo? Vamos lá. Muito bonito. Aliás, não só bonito, como temos vários exemplos bíblicos que nos mostram esse tipo de coisa. Agora, para fechar essa explicação aqui, eu tenho também que mostrar uma riqueza da língua hebraica do Antigo Testamento, depois traduzida para o grego, que nos faz perder um pouquinho da essência quando o texto é traduzido. E eu sei que alguns já começam a ficar até assim meio chateados. Vem você com esse negócio de língua original. Aliás, eu já vi até alguns. Isso é interessante, não vejo problema nenhum. Querendo falar assim, teólogo, quando não sabe resolver um texto, fica falando que é no original. Não tem outra explicação? Gente, não. Eu tenho que trabalhar com os originais. Isso aí é perfeitamente resistência a aceitar normal. Que nós possamos dar uma explicação à base do original. Para mim é tão simbólico como uma vez um médico que falou comigo da reclamação de algumas pacientes. Ele trabalhava justamente com a área de reeducação alimentar. Olha só, ele tá começando a ficar muito prolixo. E meus caros, a gente tá na metade do vídeo dele. Cara, imagina só o tamanho que ficaria essa edição. Ele tá entrando numa parte agora, tá vendo que tá começando a contar a história, ficando prolixo. Então,
Se você achar que há necessidade de fazer um parte 2, eu posso fazer um parte 2 continuando o resto do vídeo e selecionando as partes que eu acho mais importante, porque aqui ele já, tá vendo, ele começa a ficar meio prolixo e tal, e aí eu acho que ficaria improdutivo, né, pra gente. Deixa seu likezão no vídeo, comenta aí embaixo o que você tá achando dessa série, beleza? E se você não for inscrito, se inscreve no canal pra você não perder o conteúdo que vem. Eu tô planejando um conteúdo bem legal, bem bacana, que vai ser uma nova playlist, tá? Ainda com um tema parecido com esse, tá? Só que já numa área um pouco mais diferente da religião, tá? No sentido crítico também. Então se você tá curtindo esse conteúdo, cara, se inscreve, cara, porque vai vir coisa legal aí, você vai curtir, beleza? Tamo junto. Fui. Valeu.